Fala pessoal, bom dia a todos. Meu nome é Giovanni, sou advogado criminalista. Bora lá pessoal para mais um vídeo aqui sobre o informativo 865, né, do STJ. Para quem não sabe, os informativos são aquelas decisões mais importantes, né, pessoal? Que o STJ ele analisa um caso concreto e ele dá um entendimento jurídico, né, um precedente para que oriente, né, os demais julgadores de primeiro grau, segundo grau, na aplicação do direito. Tem aqueles entendimentos que são persuasivos, que não é de aplicabilidade obrigatória, e aos entendimentos vinculantes, né? Os precedentes qualificados, que são os repetitivos, o incidente de assunção de competência, o IRDR, que é o incidente de resolução de demandas repetitivas, enfim, são recursos que vinculam. Eu vou estar falando aqui hoje de julgados que não vinculam, mas são muito importantes, né? Para que você, no seu caso concreto, você pode estar passando por uma situação semelhante, possa estar aplicando esses entendimentos na defesa do seu cliente e tal. Ou entender o outro lado também da acusação e saber, né, se você tem boas chances, né, da sua demanda ser frutífera ou infrutífera, né? E explicar para o cliente o que está acontecendo, tá? Então, o primeiro julgado, pessoal, é crimes contra o sistema financeiro nacional. Nós temos ali nessa lei, que é a Lei 7.492 de 86, no artigo 20, o crime de desviar recursos financeiros e aplicá-los em outra operação. Esse é o crime. É um crime que ele é formal, ou seja, não depende de efetivo prejuízo para quem está, por exemplo, te emprestando dinheiro, uma instituição financeira. Vamos imaginar a seguinte situação que é trazida pelo direito. Você é um empresário do ramo de serviços e você contrata um empréstimo aí com um banco público, um empréstimo alto, valores altos, para uma construção de um shopping center. Você pega esse dinheiro e não aplica naquela construção, mas você também, o Ministério Público, ele também não demonstra para onde você desviou esse dinheiro. Então, ou seja, isso, tão somente a sua omissão na aplicabilidade desse dinheiro na construção do shopping é crime? O STJ falou que não. No caso em específico, a denúncia ela foi rejeitada, o Ministério Público entrou com apelação e a denúncia foi mantida, a rejeição dela para o Tribunal Regional Federal. E aí chegou no STJ, o STJ falou que as decisões dos juízes inferiores, né, dos juízes de instâncias inferiores, estava correta, porque é necessário indicar qual foi o uso indevido, ou seja, qual foi a ação dessa pessoa que pegou o empréstimo e ela aplicou onde indevidamente. O não uso, o abandono do dinheiro não basta para configurar esse crime. Então é preciso demonstrar, olha, esse dinheiro foi aplicado em tal operação. Houve o desvio e foi aplicado aqui. Isso tem que ficar demonstrado. Não basta o prejuízo. Tem o prejuízo. Inclusive independe do prejuízo, porque o crime é formal, independe de o banco, por exemplo, ter tido um efetivo prejuízo. Mas o que basta e é necessário é a demonstração da ação típica, ou seja, esse dinheiro foi empregado de forma fraudulenta, de forma desviante nesta operação B. Era para a operação A do shopping, foi aplicado na operação B, sei lá, em outra operação, né? Imagine qualquer coisa aí, enfim. É isso, tá, pessoal? A primeira decisão que eu queria estar comentando com vocês era essa. A segunda decisão é crimes contra a ordem tributária, né? Nós temos ali a Lei 8.137 de 90, que ela trata dos crimes tributários, né? Sonegação, enfim, aquele crime de exigir tributo quando o funcionário público pratica. Enfim, nós temos os crimes tributários. E em relação aos crimes tributários, nós temos a súmula vinculante 24 do STF, que ela diz lá que não se constitui crime quando não tem um lançamento tributário. Ou seja, nós temos um procedimento fiscal, por exemplo, a Receita, ela instaura um procedimento para estar apurando um determinado tributo.
E aí ela, para apurar esse determinado tributo, ela faz um lançamento, que é um lançamento tributário, e disso surge o crédito tributário, para que ela possa estar cobrando. Há determinados crimes, que está ali no artigo 1º, incisos 1 a 4, que para que se configure o crime é necessário antes o lançamento tributário pela fazenda, pela receita ali, né? Então, se não houver esse lançamento tributário, não há crime. Porém, no inciso 5º, no inciso 5, não há necessidade desse lançamento. Dessa forma, não se aplica essa súmula vinculante 24 do STF. Porque a súmula é para o lançamento. Nesse crime do artigo 5º, que é reduzir ou suprimir tributo, né, contribuição social, enfim, imposto em geral, você sonega. Por exemplo, você tem que emitir notas fiscais. Notas fiscais, você tem uma empresa e você tem que emitir notas fiscais, né? Quando você presta um serviço ou vende um produto. E aí, de forma fraudulenta, você começa a emitir notas frias. Ou seja, ou você reduz o valor efetivamente empregado, enfim. Para isso aí, depende do lançamento tributário para apurar esse valor? Não, porque o artigo 5º diz assim, ó. Vamos lá, caput do artigo 1º. Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social e qualquer acessório mediante a seguinte conduta. Inciso 5º. Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativo à venda de mercadoria ou prestação de serviço efetivamente realizada ou fornecida em desacordo com a legislação. Ou seja, fulano chega lá na tua empresa e pede nota fiscal, você não fornece. Ou você fornece em desacordo com a lei, que é um documento obrigatório que você deve fornecer. Nesse inciso, o crime desse inciso 5º não depende do lançamento tributário. É crime da mesma forma. Ou seja, você, a Receita ou não fazer o procedimento fiscal lá para estar apurando, não necessita do lançamento para o crime. Então foi isso aí que ficou decidido pelo STJ, porque no caso ali em específico, quando teve a denúncia, a defesa sustentou, né, que as provas eram ilícitas, né, porque não teve essa observância desse procedimento, e aí também teve interceptação telefônica, enfim, sustentou que a interceptação telefônica era ilegal, porque não observou esse procedimento e tudo era ilícito por derivação. O STJ foi e rechaçou o argumento, falando que o crime era formal, que não necessitava do lançamento tributário. Tá, pessoal? Então, essa foi a segunda decisão que eu queria estar comentando com vocês aqui sobre o do STJ. E a última decisão agora é sobre direito processual penal, refere-se provas. Vamos imaginar a seguinte situação, amigos. Você está passeando lá com o seu carro, mas o seu carro é um carro em mau estado de conservação, ele tem uma porta amassada, digamos assim. E aí, com base nisso, a polícia ela dá para aí, meu amigo. Dá um giroflex lá para você. Costa. E nisso ocorre a busca veicular e pessoal em seu desfavor. E nessa busca, a polícia encontra, por um encontro fortuito de provas, uma arma de fogo lá no seu porta-luvas. E aí? Você vai responder pelo crime de porte ilegal de arma de fogo? Em tese você responderá. Mas essas provas aí que foram colhidas pelos policiais, elas são legais, elas são lícitas? O STJ falou que não. Porque um mau estado de conservação ele não preenche o estandarte probatório para que ocorra essa busca. É necessário, para que ocorra uma devassa veicular ou pessoal, indícios concretos antes da busca de que aquela pessoa está cometendo algum tipo de crime. Aí, que ela está na posse de objetos ou papéis, armas, enfim, que constitui o corpo do delito do crime, ou que ela esteja em flagrante, ou no curso de uma busca domiciliar. Aí sim é possível fazer uma busca pessoal. Ter mandado de busca e apreensão, é possível a revista. Agora, nesse caso em específico,
O STJ falou que não, que nesse caso aí a busca ela foi ilegal, pelo que o mau estado de conservação não constitui a fundada suspeita, a justa causa, né, para justificar a busca veicular. Logo, essa busca ela é ilegal, e se a prova que tiver contra a pessoa foi decorrente só dessa busca, não há outro tipo de prova, tudo é ilícito e a ação penal deve ser trancada e, consequentemente, inexistindo, né, prova da materialidade, porque a arma é a prova da materialidade. Se você fala que aquela busca ela foi ilegal e tudo, consequentemente, que derivou dela é ilícito, você está absolvido, estará absolvido, né? Porque essa prática, inclusive é verdade, é o Fishing Expedition, né? Que é a pescaria probatória, ela é ilegal. Então a polícia que ela fez foi isso aí. Ela saiu pescando lá para ver se encontrava alguma coisa e achou. Jogou a rede e achou. Porém, isso aí é vedado pelo ordenamento, tá? E o STJ declarou nulo todo o processo. Então esse era o vídeo que eu queria estar fazendo com vocês hoje, tá? Esse informativo, gostaria de estar comentando. Não deixe de se inscrever no canal, curta, comente e compartilhe. Podem entrar em contato comigo caso tenha alguma dúvida. Nas descrições aqui tem meus produtos, meu banco de peças criminais, o meu livro, tá? Caso tenha interesse. Então o vídeo de hoje foi esse, pessoal. E é isso, vamos com tudo.